Mal súbito durante show cantor Pedro Henrique, 8 verdades bíblicas sobre a morte. Antes de começar, peço a gentileza de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para não perder esse conteúdo que a cada dia é feito para te ajudar em momentos difíceis. A morte é o inimigo em comum de todas as pessoas em todos os lugares. Quais são as respostas para as perguntas difíceis sobre a morte? Há vida após a morte? Será que voltaremos a ver nossos amados que morreram? Enfrentando destemidamente a morte. Todos nós, em determinados momentos, talvez pouco depois do falecimento de um amigo ou pessoa querida, temos a sensação de um vazio no coração, um sentimento de solidão que toma conta de nós e que nos conscientiza da finitude da vida. Com respeito a um assunto tão importante, tão cheio de emoções, onde podemos aprender a verdade sobre o que acontece quando morremos? Felizmente, parte da missão de Cristo aqui na Terra foi libertar aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte, Hebreus 2:15. Na Bíblia, Jesus apresenta mensagens confortadoras, e responde claramente a todas as nossas perguntas sobre a morte e a vida futura. A maneira que fomos feitos por Deus. Para entender a verdade sobre a morte na Bíblia, precisamos começar do princípio e ver de que maneira fomos feitos por Deus. Então o Senhor Deus formou o homem Adão, hebraico do pó da terra, Adama, hebraico, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente alma, hebraico, a Gênesis 2:7. Na criação, Deus formou Adão do pó da terra. Ele tinha um cérebro em sua cabeça pronto para pensar, sangue em suas veias pronto para correr. Então, Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, e Adão se tornou ser vivente em hebraico, alma vivente. Note cuidadosamente que a Bíblia não diz que Adão recebeu uma alma, ao invés, diz que o homem se tornou uma alma vivente. Quando Deus deu o fôlego de vida a Adão, a vida começou a fluir de Deus. A junção do corpo com o fôlego de vida tornou Adão um ser vivente, uma alma vivente. Por essa razão, poderíamos escrever a equação fundamental do ser humano da seguinte maneira: pó da terra mais fôlego de vida igual alma vivente. Corpo sem vida mais fôlego de Deus igual ser vivente. Cada um de nós tem um corpo e uma mente racional. Enquanto continuarmos a respirar, seremos seres vivos, alma vivente. O que acontece quando uma pessoa morre? Na morte reverte-se do processo criativo descrito em Gênesis 2:7, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito, fôlego de vida, volte a Deus, que o deu, Eclesiastes 12:7. A Bíblia frequentemente usa as palavras hebraicas para fôlego e espírito alternadamente. Quando as pessoas morrem, o corpo se torna pó, e o espírito, o fôlego de vida, retorna para Deus, que foi a sua fonte. Mas o que acontece com a alma? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, todas as almas são minhas, e a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 28:3, 4, Ara. A alma morre. Ela ainda não é imortal, ela pode perecer. A equação derivada de Gênesis 2:7, ao sermos feitos por Deus, faz o caminho reverso na morte. Pó da terra, fôlego de vida igual uma alma morta. Corpo sem vida, fôlego de Deus igual um ser morto. A morte é a cessação da vida. O corpo se desintegra e se torna pó, e o fôlego, ou espírito, volta para Deus. Somos uma alma com vida, mas na morte, nos tornamos apenas um cadáver, uma alma morta, um ser morto. Logo, os mortos não estão conscientes. Quando Deus toma para si o fôlego de vida que Ele nos deu, nossa alma morre. Mas, como veremos mais abaixo, temos esperança com Cristo. Os mortos sabem de alguma coisa? Depois da morte, o cérebro se desintegra, ele não tem capacidade de saber ou relembrar de coisa alguma. Todas as emoções humanas cessam. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Eclesiastes 9:6. Uma pessoa morta não fica consciente, por isso não percebe nada do que está acontecendo. Ele simplesmente não tem contato algum com os vivos, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Eclesiastes 9:5. A morte é como um sono sem sonho. Na verdade, a Bíblia chama a morte de sono em 54 vezes. Jesus ensinou que a morte é como um sono. Ele disse aos seus discípulos: e nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. João 11:11, 14.
Lázaro já estava morto por 4 dias quando Jesus chegou. Mas quando se dirigiram à tumba, Jesus provou que é tão fácil para Deus ressuscitar alguém dos mortos quanto é para nós acordar alguém que esteja dormindo. É muito confortador saber que nossos amados que já faleceram estão dormindo, descansando em paz na confiança em Jesus. O túnel da morte, que nós mesmos poderemos atravessar algum dia, é um sono calmo e paz absoluta. Deus se esquece dos que estão dormindo o sono da morte? O sono da morte não é o fim da história. Na tumba, Jesus disse a Marta, irmão de Lázaro, e eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Aqueles que morrem em Cristo dormem na sepultura, mas ainda têm um futuro brilhante. Aquele que conta até mesmo os cabelos de nossa cabeça e que nos guarda na palma de sua mão não se esquecerá de nós. Poderemos morrer e voltar ao pó, mas o registro de nossa individualidade permanece claro na mente de Deus. E quando Jesus vier, ele acordará os justos mortos do sono da morte, da mesma forma que fez com Lázaro. Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4:13, 16, 18. No dia da ressurreição, o túnel da morte se parecerá mais com um breve descanso. Os mortos não têm consciência do que está acontecendo. Aqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador, serão despertados do sono pela sua maravilhosa voz vinda dos céus. E a esperança da ressurreição não é a única, temos também a esperança de um lar celestial no qual Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Apocalipse 21:4. Aqueles que amam a Deus não precisam ter medo da morte. Além da morte está uma eternidade de vida plena com Deus. Jesus tem as chaves da morte. Apocalipse 1:18. Sem Cristo, a morte seria uma estrada de mão única que terminaria num estado total de esquecimento. Mas em Cristo há uma esperança gloriosa e radiante. A perspectiva de Deus sobre o destino humano é clara, e morte eterna para aqueles que rejeitarem a Cristo e se apegarem a seus pecados, ou o dom da imortalidade quando Jesus vier para buscar aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador. Enfrentando a morte de uma pessoa querida. Os medos com os quais naturalmente lutamos quando nos vemos em face da morte se tornam especialmente dolorosos quando alguém de quem gostamos morre. A solidão e o sentimento de perda podem ser dominantes. A única solução para a angústia causada pela separação de uma pessoa amada é o conforto que apenas Cristo pode dar. Lembre-se que nossos queridos estão dormindo, e que nossos amados que descansam serão ressuscitados por Jesus na ressurreição para a vida, quando Ele vier. Deus está planejando algumas reuniões maravilhosas. Os filhos serão devolvidos a seus pais, maridos e mulheres se entregarão a um terno e caloroso abraço. As separações cruéis da vida estarão terminadas. A morte foi destruída pela vitória. 1 Coríntios 15:54. Alguns acham tão dolorosa a separação de seus queridos que morreram que tentam fazer contato com eles através de médios espiritualistas ou pessoas da nova era que se denominam canais de comunicação com os espíritos. A Bíblia nos dá um aviso muito especial sobre as tentativas de aliviar a dor da morte dessa maneira. Quando vos disserem consultai os necromantes e os adivinhos, que choreiam e murmuram, acaso, não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Isaías 8:19. De fato, por quê? A Bíblia claramente revela que os mortos não têm consciência de nada. A verdadeira solução para a angústia causada pela separação das pessoas amadas é o conforto que apenas Cristo dá. Passar tempo se comunicando com Cristo é a maneira mais saudável para crescer durante os momentos de aflição. Lembre-se sempre que a próxima impressão consciente que virá aos que morrem em Cristo será o som da segunda vinda de Cristo despertando os mortos.